Fala! Chega junto, cá dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Departamento Financeiro determina. Flamengo terá que fabricar mais 80 milhões de reais com venda de jogadores, mesmo com a negociação do Gerson para o Olympique. E eu vou explicar como isso poderá ser feito até o final da temporada. Ceni pode igualar marca do técnico Jorge Jesus. Você vai saber qual é. E adversário do Mengão na Liberta, oitavas de final, perde titular importante o Defensa e Justiça. Você vai saber também que jogador é este. E técnico multicampeão no basquete será comentarista da Globo na Olimpíada. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Mengão foi pesa do ataque, ajeitou, bateu o golaço. Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. Gustavo De Conte, o Gustavinho, técnico multicampeão no basquete, campeão estadual da NBB, da Champions League das Américas. Ele que está em sua terceira temporada pelo Flamengo, foi convidado para ser comentarista da Globo durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, que acontecem do dia 23 do mês que vem até o dia 8 de agosto. Inclusive, ele que já aceitou o convite, vai dividir a bancada com outro grande ídolo do basquete do Flamengo, campeão do mundo, Marcelinho Machado, que já há algum tempo é comentarista da Globo desde que pendurou, vamos dizer assim, não posso dizer chuteira, né? Desde que pendurou o tênis, vamos dizer assim, desde que abandonou as quadras. Mas Gustavo De Conte, portanto, um técnico bastante vitorioso, eleito 3 vezes o melhor técnico do novo basquete Brasil, vai ser comentarista. Eu particularmente não vejo problema nenhum nisso. Acho que em situações importantes, em eventos de muita importância, como é o caso de Olimpíada ou Copa do Mundo, eu acho que é extremamente fundamental a presença de pessoas que tenham experiência na disputa dessa competição ou que tenham excelência em determinada modalidade, como é o caso do Gustavinho, né? Ninguém aqui vai refutar o conhecimento que ele, ainda jovem treinador, já tem o vulto, a importância que ele tem dentro do basquetebol brasileiro. Por isso, seja bem-vindo à Crônica Esportiva, Gustavinho. Desejo a você boa sorte nessa empreitada e que você retorne o quanto antes ao Flamengo para que conquistemos muito mais títulos no basquete, que é o orgulho da nação. E você acha que isso pode gerar algum tipo de problema, que isso pode prejudicar a atividade do Gustavinho à frente do basquete do Flamengo, ou você não vê problema nenhum? Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas abaixo do meu nome no vídeo no smartphone? Ou então esse botãozinho vermelho aqui no canto do seu computador é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E o Defensa e Justiça perdeu um jogador importantíssimo para as oitavas de final da Libertadores diante do Flamengo. O martelo foi batido e o River solicitou a reintegração de Enzo Fernandes, jogador de 20 anos, ele que vem da base do River, que costuma fomentar bastante as suas joias nas categorias inferiores e desde agosto do ano passado estava emprestado ao Defensa e Justiça. Foi um dos grandes nomes, rapidamente se tornando titular pelas mãos do técnico Sebastião Becassese. Foi um dos principais artífices das conquistas da Copa Sul-Americana e da Recopa Sul-Americana em cima do Palmeiras. Vinha sendo titular absoluto e com certeza será uma grande perda para o clube argentino. Becassese ainda não sabe como vai suprir esta ausência. O Enzo Fernandes, que desde o final da Copa Argentina está de férias e já neste dia 16 ele se reapresenta, é uma quarta-feira, ao River Plate para o início do trabalho da pré-temporada. Já recebeu o recado por parte do Departamento de Futebol dos Milionários. E você, o que acha? Vai sentir realmente o Defensa e Justiça a ausência deste jogador? Ou você acha que o Flamengo não tem que se ater a problemas vindos do adversário? Terá que encarar a equipe argentina com a mesma seriedade. Lembrando que os jogos estão confirmados para as quartas-feiras, dias
14 e 21 do mês que vem. Mas deixe aqui a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta, né, das taças que aparecem aqui no meu cenário? Então você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, incluindo o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E o técnico Rogério Ceni pode igualar um feito do técnico Mister Jorge Jesus em 2019, o ano que entrou para a história do Flamengo. Naquela oportunidade, Jorge Jesus permaneceu 3 jogos com sua equipe sem sofrer gols. No 5-1 na semifinal da Libertadores diante do Grêmio, na sequência do Brasileirão, vitórias sobre Fluminense e também o CSA de Alagoas. Com isso, o Flamengo, portanto, ficou 3 jogos sem ser alvejado pelo adversário, lembrando que com Ceni, pela primeira vez desde que o treinador assumiu o Flamengo, o rubro-negro ficou 2 jogos seguidos sem sofrer gols. No 0-0 diante do Vélez, no encerramento do grupo G da fase de grupos da Copa Libertadores e na estreia do Brasileirão, vitória por 1-0 diante do Palmeiras. Lógico que o feito não será igual, porque naquela oportunidade o Mister alcançou 3 vitórias consecutivas e Rogério Ceni teve um empate diante do Vélez. De qualquer forma, será realmente um feito bastante extraordinário, principalmente para um sistema defensivo que não gera no torcedor uma confiança extrema, mas, de qualquer forma, Flamengo, o ideal é não sofrer gols. E Flamengo, portanto, chegando de maneira inédita a esta condição, pelas mãos do técnico Rogério Ceni, caso o Flamengo não seja superado, a meta do Flamengo não seja superada pelo Coritiba. Flamengo que no dia 10, nessa quinta-feira, entra em campo no estádio Couto Pereira, na capital paranaense, primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil. E você, o que acha? Rogério Ceni será capaz de igualar esse feito do técnico Jorge Jesus? É um feito histórico, afinal de contas, tem quase 2 anos, né? Desde outubro de 2019, o Flamengo não fica 3 jogos seguidos sem sofrer gols em sua meta. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E o departamento financeiro bateu o martelo e exige, apesar da venda de Gerson para o Olympique Marseille, o Flamengo terá que gerar mais 80 milhões de reais com a negociação de jogadores até o final da temporada. Tudo por conta de que, mesmo com a readequação do orçamento em março, quando o Flamengo fez uma determinação, um aumento de 142 para 168 milhões de reais de necessidade da captação de receita com a venda de jogadores de seu elenco principal ou de algum jogador da base, mesmo assim continuou previsto no orçamento o aporte com bilheteria e sócio-torcedor. Só que, como sabemos, dificilmente neste segundo semestre será permitida a presença de público em jogos no Brasil, né? Se isso acontecer, será muito para o final do ano. E, logicamente, isso não será suficiente para alcançar a previsão orçamentária estabelecida pelo vice-presidente da pasta, Rodrigo Tostes, apesar de o Flamengo fazer uma grande pressão para a liberação de público nos estádios. Então, justamente por isso, o Flamengo terá que compensar a ausência dessa receita com a venda de atletas. E outra coisa, para que o Olympique cedesse o Gerson nesses 8 próximos jogos do Flamengo, até o dia 10 de julho, encerramento da Copa América, que será realizada aqui no país, o Flamengo teve que aceitar que o valor de 24 milhões de reais, que serão pagos, mais as bonificações que poderão alcançar 30 milhões de euros, 24 milhões de euros, mais bonificação de 6 milhões de euros, que esse valor, esse aporte de 24 milhões, sejam pagos em 4 parcelas semestrais. A primeira no ato da apresentação do jogador ao Olympique em julho, a segunda em janeiro do ano que vem, a terceira em julho do ano que vem e o último valor a ser quitado apenas em janeiro de 2023. Dessa forma, agora, em 2021, o Flamengo, pela negociação do Gerson, irá receber de maneira imediata 6 milhões de euros. E desse valor, o Flamengo vai ter que deduzir 10% que terão que ser encaminhados
a Roma, da Itália, e ainda os 3,5% que também terão que ser repassados ao Fluminense. A própria Roma também tem o direito a um pequeno percentual, porque o jogador atuou pelo clube italiano antes de completar 23 anos. Ou seja, o Flamengo ficará com líquidos 5 milhões e 200 mil euros, o que dá aí coisa de 32, 33 milhões de reais. Isso que o Flamengo já havia acumulado 42 milhões de reais com as negociações de Lincoln e Yuri César, além dos empréstimos de Matheus Tuller ao Montpellier da França e Nathan, a equipe do Red Bull Bragantino, respectivamente, aportando no Flamengo 1 milhão e 200 mil euros e 200 mil reais, perdão, e 5 milhões de reais. Se a gente fizer essa soma toda, dará 80 milhões de reais. Mais os 8 milhões de reais, 1 milhão de libras esterlinas, que foram repassadas pelo Arsenal ao Flamengo, quando o Pablo Mari completou 10 jogos, né? Os primeiros 10 jogos pela equipe inglesa, Flamengo, então, perfazendo 88 milhões de reais. Ou seja, faltam 80 milhões. E aí, o Flamengo tem algumas alternativas daqui até o final do ano. A primeira, o Flamengo já tem engatilhada a negociação envolvendo o Rodrigo Muniz. Lamentavelmente, o Munigol terá que ser negociado e a negociação já está bastante adiantada com o Genk, da Bélgica, que vai pagar à vista 2 milhões e meio de euros, mais 1 milhão e meio de euros até o fim do ano, além de mais 2 parcelas de 500 mil euros em caso de alcance de metas ao final da temporada, que se encerra somente em maio de 2022. Desta forma, em 2021, o Flamengo tem uma expectativa, com a negociação de Rodrigo Muniz, de receber 4 milhões de euros. Desse montante, 70% ficam com o Flamengo, os outros 30% serão repassados ao Desportivo Brasil, que ainda detinha metade dos direitos econômicos do atleta. Houve um acordo com o Flamengo. Com isso, o Flamengo recebe, portanto, 2 milhões e 800 mil euros, algo em torno de 17 milhões e meio de reais. Além disso, o Flamengo ainda tem uma negociação bastante adiantada para que o Lomel adquira os 20% que ainda cabem ao Flamengo, do Vinícius Souza, o Vinição, no valor de 1 milhão e meio de euros, ou pouco mais de 9 milhões de reais, o mesmo acontecendo aí com a negociação do Vitor Gabriel. O Sporting Braga tem um acordo com o Flamengo, o jogador está emprestado, mas o Sporting Braga, com 1 milhão e meio de euros, adquire 50% dos direitos econômicos do jogador, que permanece no clube português, e dessa forma, portanto, o Flamengo ainda detém metade de seus direitos econômicos. Esses dois perfazem, portanto, mais 18 milhões e meio de reais, 36 milhões se somados com o valor de Rodrigo Muniz. O Flamengo ainda poderá receber mais 22 milhões de reais para a permanência em definitivo de Nathan no Red Bull Bragantino, caso o jogador cumpra mais 12 jogos pelo clube paulista, que tem mais 37 partidas a serem disputadas, pelo menos, nesta temporada. Portanto, isso acontecendo, 58 milhões de reais. E mais um dinheiro que virá do aporte da negociação de Lázaro, que interessa ao Huddersfield, que disputa a Championship, a segunda divisão inglesa. Ainda não foi formalizada uma proposta, mas sondagens foram feitas, já existe o interesse do clube inglês, que pode sim, nos próximos dias, fazer a sua proposta no valor de 3 milhões e meio de euros. O jogador pertence integralmente ao Flamengo, ainda ficaria com 30% de uma transferência futura. Esses 3 milhões e meio de euros são referentes a 70% dos direitos econômicos do Lázaro e, justamente por isso, o Flamengo teria aí mais 22 milhões de reais em seu caixa. Desta forma, fazendo os 80 milhões de reais a que o Flamengo teria direito. Além disso, o Flamengo pode receber mais 1 milhão de libras, ou 8 milhões de reais, cerca de 8 milhões de reais, caso Pablo Mari, na abertura da temporada, realize mais 10 jogos com a camisa do Arsenal da Inglaterra. Então, essas são as possibilidades e será o melhor dos mundos para que o Flamengo não tenha que mexer ainda mais em seu orçamento. Mas, lamentavelmente, apesar do pedido do departamento de futebol, o financeiro é taxativo, né? O Flamengo não vai ter dinheiro para contratar ninguém. Se tiver que contratar jogador, será jogador em fim de contrato ou jogador disponível para empréstimo, ou seja, que chegue sem ônus.
E mais, que ainda não supere aquilo que o Gerson recebia, cerca de R$800 mil por mês, né? O que gerou uma lacuna na folha salarial do Flamengo, e essa lacuna poderá ser preenchida, né, com a aquisição de um outro jogador recebendo no máximo esse mesmo salário. E você, o que acha dessa situação? Ufa, rapaz, que aula de economia eu tive que fazer para lançar todos esses números. Mas gostaria que você também desse a sua opinião. Tá certo o departamento financeiro? Ou você acha que há muito rigor em cima do departamento de futebol, que precisa ter mais autonomia? E sim, tem que ser reposta a saída de Gerson para o futebol europeu. Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Não saia sem antes deixar o seu like. Gostou deste vídeo? Então compartilhe com a galera. Mas não vai embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal. Combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão.